Olá, turma boa! Diogo Silva, atualidades, semana de 31 de agosto a 7 de setembro. Isso mesmo que você está ouvindo. Hoje é 7 de setembro e eu fiquei em casa descansando, porque trabalhei no final de semana, dei aula no presencial aqui em São Paulo e aproveitei também para olhar as manifestações e tal. Você pode até achar estranho que nessa aula eu não trate do bicentenário. Na próxima aula eu quero falar um pouco da semana que vem sobre a abertura do Museu do Ipiranga. Porque aí ele aberto ao público, a gente pode ter uma impressão dos próprios jornalistas com mais clareza de como está sendo essa frequência das pessoas com essa nova sensação. Abordar o bicentenário seria uma abordagem analítica histórica, que dificilmente, a não ser, eu até já coloquei algumas questões no livrinho e tal, a não ser os símbolos. Mas eu considero aquele tipo de fato que exaustivamente a mídia colocou, e acho que muitos de vocês também devem ter olhado, estudado, visto reportagens e tal, porque, poxa, certos fatos, que nem a morte da Marília Mendonça, que ficam, que nem, enfim, algumas tragédias que ficam expostas muito na mídia, a gente pode até colocar nos livrinhos, colocar em questões, etc. Mas assim, neste caso específico, seria uma abordagem histórica. Teríamos que falar da comemoração, do bicentenário, como foi, o impacto e tal. Entraria para um campo político muito delicado também, porque tivemos aí um embate entre os opositores, mas de qualquer forma eu não vejo isso como uma grande dificuldade que exija da gente aqui parar para analisar muitas coisas, Foi exaustivamente analisado o quadro do Pedro Américo, que aquilo tudo não é tão real como se foi no dia, o papel das mulheres. Então isso cairia muito mais numa análise histórica. Mas de qualquer forma, na próxima aula, semana que vem, com o Museu do Ipiranga aberto e funcionando, é muito provável que muitas notícias advenham daí, Mas vamos lá. Aí. Muito bem. Agora estou com a camisa igual da foto, olha lá. Esses são os endereços que a gente sempre pede para você seguir a gente, Porque eu sempre estou gravando novidades aí, E veja como eu estou mais magrinho, Só que estou mais velho com a barba. O WhatsApp é o meu plantão de dúvidas. No YouTube tem algumas resoluções de questões dos livrinhos. E seguir a gente, isso faz com que a gente vá tendo projeção e aí chega uma hora que a gente atinge tanta gente, que é possível trabalhar somente de casa, produzindo material. Emojis, os algoritmos adoram, os símbolozinhos e tal. Faz um comentário, tira uma dúvida. Isso é muito, muito significativo para o trabalho da gente. Vamos para o próximo. Semana de 31 a 7 de agosto, estou trabalhando hoje no feriado, quarta-feira, sim. Vamos manter essa regra dos fatos para não perder o ritmo. Eu começo porque muitas vezes vocês não vão até o fim. E vocês não imaginam a minha felicidade. Eu terminei o livro 7. E já comecei a fazer o 8 hoje. Hoje não, hoje. Mas consegui fazer 3 questões. Esse livro 7 aborda temas de julho até setembro. Eu quero dizer uma coisa bem séria sobre esse livro. Eu acho que é um dos livros, foi um dos mais difíceis de eu fazer. É um dos temas que eu acho mais importante, um dos livros mais importantes. Por quê? Porque eu tive muita dificuldade em pegar questões de outras provas. Porque quando eu ia pegar questões de outras provas,
elas já estavam idênticas nos livrinhos 4, 5, 6 e mesmo no 7, eu já tinha feito. Quando saía a prova, eu falava, vou colocar, ó, deixa eu ver essa prova de atualidades. Não adiantava, porque eu já tinha bolado uma questão, ou seja, nós estamos cravando em cima com os livrinhos, né? É uma coleção que vão ser, desse ano, 600 questões, das quais 550 são inéditas, muitas relacionadas aos temas da aula. Eu sempre deixo para falar isso no final, mas como saiu, ficou pronto, ontem, terça-feira que eu terminei, né? Que eu terminei de ditar. Então ele vai até, com assuntos até dia 5 de setembro. E assim, muitas inéditas, com fatos muito importantes. Quando chega final de ano, as bancas não olham muito para os assuntos, porque ainda mais que não vão estar dominados pela eleição. Então eu considero um livro muito, 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 muito importante, não é jabá, não. Agora é uma questão didática profissional dos temas que aí estão. É R$25, depois que uma pipoca lá no Rock in Rio custa R$55, eu fico até indignado, porque são 50 de Brasil, 50 de mundo, né, com temas de julho a setembro, que para as próximas provas até janeiro vão te servir demais. Vamos começar aí então com os nossos temas. Marinha do Brasil recebe o submarino Riachuelo S4. Ele chegou com atraso aí de 5 anos. Eu vou até sair daqui, porque é assim, eu peguei essa notícia para vocês lerem como é que é diferente, né? O texto. Eu peguei de propósito na Marinha do Brasil esse texto. Olha lá, então óbvio que vai ser um texto super ufânico, defendendo o Brasil, revolucionando a tecnologia brasileira, representa um significativo avanço tecnológico para o Brasil no segundo parágrafo, pautado em capital intelectual, tal. O Riachuelo é o primeiro da classe dos 4 submarinos convencionais com propulsão diesel-elétrica, que permitirão maior poder de dissuasão nos 5,7 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Azul. Para quem não sabe o que é a Amazônia Azul são as 200 milhas que cercam o litoral brasileiro. Mas veja como é um texto não tão jornalístico, né? Mas tudo bem. Para a gente o que importa é saber que o Brasil recebeu esse submarino, né? E veio da França. E o Brasil está construindo outros submarinos também, a propulsão nuclear. A propulsão é que movimenta, não são submarinos que vão lançar bombas nucleares, tá? De repente, podem perguntar aí até o nome do submarino para você, a Batalha de Riachuelo, batalha importante, né, da Guerra Brasileira aí. Bom, deixa eu ficar aqui. Fachin restringe a aquisição de armas e munições e justifica a decisão em razão de violência política. Ações aguardam julgamento pelo plenário virtual da Corte desde o ano passado, mas o ministro analisou os pedidos citando urgência das eleições. Nós estamos vendo aí, teve aquele atentado a facas no Canadá, né, onde já mataram os dois que mataram mais de 10 pessoas numa comunidade aí. O Canadá, um país que não tem essa tradição de violência, uma série de atentados, os Estados Unidos batendo recorde, a violência nas eleições brasileiras e o Fachin. Então existem decretos do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram a compra e o uso de armas, principalmente para aqueles clubes de tiros, né? E o Fachin, isso está sendo julgado, esses decretos lá no Supremo. Mas o Nunes Marques pediu vista, e quando pede vista, o Supremo para de julgar. Mesmo assim, o Fachin proibiu ele restringiu o uso, né? A aquisição de armas só para uso restrito, de gente de segurança pública, limitação da munição. Então ele restringiu esse comércio de armas que aumentou muito no Brasil nos últimos anos.
independente da sua opinião, se você acha que deve ou não é isso que a gente está analisando. Eu considero aí o prudência e canja de galinha, né? Apesar de que quem já está armado, enfim, quem quer cometer violência, comete mesmo, e enfim, né? Mas ele tomou, isso ainda vai ser decidido pelo plenário virtual, né? Vamos aguardar, mas ele está restringindo aí essa compra, e é importante por conta do processo eleitoral acirrado que o Brasil vive. Essa foi a grande argumentação dele. Mas entenda, o presidente publicou decretos, entraram no Supremo e o Nunes Marques pediu vistas sobre esse decreto. Mesmo assim, o Fachin restringiu a compra de armas e munições. A acompanhar se essa decisão do Fachin será ratificada pelo plenário. Ratificando, eu volto aqui e comento com vocês. Do mesmo jeito, o Barroso, né? O Barroso suspendeu o piso salarial da enfermagem, que nós já analisamos aqui, que já foi sancionada pelo presidente. Também vai ser levado a plenário, mas é muito importante que você saiba o seguinte: decisões do STF são muito cobradas em prova. Qual é a alegação, né? Deixa eu sair daqui. A alegação, lá embaixo está o piso, 4.750, a Confederação Nacional da Saúde argumentou que não teria dinheiro para pagar esse pessoal e que, portanto, muitos seriam demitidos. Com medo desse impacto, ele suspendeu isso aí, né, para evitar que esse piso seja pago em 60 dias, para avaliar o impacto desses gastos públicos. Há de se entender que é dureza, né? Você vê 5 bilhões aí sendo gastos no horário eleitoral, nessa disputa eleitoral, dinheiro público, e aqueles que salvam e salvaram muitas vidas não podem receber um salário digno aí de um trabalho tão quanto importante, porque são eles que vão chamar correndo os médicos na hora que as pessoas estão doentes. Mas eu quero reafirmar que também é uma decisão temporária e vamos aguardar, porque está esse impasse, tanto na questão do piso como na questão das armas. Eu trago essas questões sempre porque eu entendo que nós temos que avaliar tudo que o Supremo está analisando. Esta é uma notícia rápida que eu não vou perder tempo, mas eu prometi, assim como eu sempre falei. Bolsonaro sanciona lei que dispensa aval de parceiro para a realização de laqueadura e vasectomia. Legislação exigia consentimento do cônjuge. Texto também reduz de 25 para 21 anos, idade mínima para a realização desses procedimentos. O que eu faço nas minhas aulas? Quando o Congresso e o Senado aprova, eu chamo a notícia aqui. Falo, essa notícia aí está na pauta, vamos ficar atento. Bolsonaro sancionou. Quando ele sanciona uma lei, os concursos adoram perguntar. Então e aí é uma coisa que eu sempre digo para os alunos: não adianta assistir uma aula isolada de atualidades daquela semana. Isso é um projeto que nós estamos fazendo, eu sei que demanda tempo, né? É um projeto que nós estamos fazendo aqui no Vencendo o Concurso, projeto que eu acho único, porque é gratuito, né? E a gente aborda 15 temas, 60 temas por ano, não tem enrolação, não tem blá blá blá, não fico mandando recado para ninguém, não fico em live, né? Que eu acho que isso é uma perda de tempo, e eu entendo que os cursinhos até façam isso para efeito de propaganda, mas na sua pegada é diferente, você tem notado, né? E a gente recebe esses comentários aí. Então, veja que existe uma historinha. Eu já contei que o Congresso sancionou, aprovou essa decisão, que para mim foi uma coisa que até eu não sabia que existia, né? Agora, o Bolsonaro sancionou, é fato e sem veto nenhum.
tá? Então não precisa mais de consentimento. É só retomada de uma questão que nós já abordamos aí. Olha, isso é questão de prova. Marte 1, indicado a tentar vaga no Oscar, faz defesa da real família brasileira. O filme mostra tal, ele acompanha sonhos e frustrações de uma família de pessoas negras de classe média, os pais Tércio e Wellington, né, e os irmãos Devinho e Eunice. O zelador Wellington quer que o filho seja jogador de futebol. O menino sonha em ser astronauta e ir para Marte. A estudante de Direito, Eunice, quer morar com a namorada. Dona de casa e diarista Tércio tem um colapso nervoso no meio desse terremoto familiar. Isso é a sinopse do filme, né? É um pessoal de Minas Gerais. Então veja, só entenda uma coisa, esse filme não foi indicado ao melhor Oscar de filme internacional. Como é que ocorre na academia? O Brasil indica, a Academia Brasileira de Cinema indica o filme brasileiro que pode concorrer. E aí, lá na academia do Oscar, eles veem vários filmes e vê se ele pode concorrer ou não. Então ele não está concorrendo ao Oscar, ele está concorrendo a concorrer, tá? Mas eles adoram perguntar. É o Marte 1. Não é o filme que ganhou o Kikito lá, acho que é Mídias Ninjas, enfim, tá no livrinho 7, o que ganhou o Festival de Gramado. Não, ele não ganhou, mas ele ganhou 4 prêmios no Festival de Gramado. Então, guardar o nome do filme que ganhou em Gramado, né? Guardar o nome do filme, A Morte do Emanuel Araújo, esse grande e talentoso artista plástico brasileiro, que morreu aí hoje, 7 de setembro, né? Tem, naquele aspecto da cultura, uma abordagem muito forte aí, mas isso é para o Oscar de melhor filme internacional 2023. Eu não me recordo exatamente o nome do filme, mas está no livrinho 7, o filme que ganhou o Festival de Gramado, tá? Mas é só dar um Google que você acha também. A coisa não para. Endividamento cresce e atinge 79% das famílias. Deixa eu sair daqui. O número de inadimplentes bate recorde, né? Atraso no pagamento de contas de consumo de dívidas alcançou 29% das famílias no país, né? Mas cresce e atinge 79%. Mas é que é uma diferença aí, atraso, né? Estou falando de endividamento. Às vezes o cara está endividado, mas não está atrasado. 30% estão atrasados. Sem dúvida nenhuma, olha lá, o que está aí levando ao endividamento? Cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro, de casa, são as coisas que estão mais elevando esse endividamento, né? E embaixo, inadimplência atinge 29%, maior da série histórica, 10% afirma não ter condições de pagar contas atrasadas, 19% têm dívidas com lojas do varejo. Isso é puxado por pessoas de menor renda. Vamos entender porque é fundamental a gente perceber uma coisa que está acontecendo com o Brasil. É verdade que a inflação está caindo? É verdade. É verdade que o preço da gasolina está caindo? É verdade. É verdade que a nossa exportação está aumentando? É verdade. Todavia, o preço dos alimentos, isso é que é importante. A inflação está em 17%. O nível de informalidade é o maior da história do Brasil. Ou seja, a pessoa que trabalha fazendo bico sem carteira assinada. A renda, os salários baixaram. Então, e as pessoas precisam comprar coisas, ou querem comprar coisas, ou necessitam, né? E com juros elevadíssimo, como já discutimos, a taxa Selic lá em cima, puxando todos os juros altos, leva, sem dúvida nenhuma, a esse grau de endividamento. E 30% das famílias estão atrasadas com essas dívidas. Esse atraso significa o que na prática, Diogo?
significa um Brasil de números que a gente vê, e eu não estou fazendo crítica ao governo, eu estou analisando os dados, porque eu até elogiei, né, os números da economia. Porém, quando você tem uma taxa de juros nessa coisa de 13%, fica impagável, É muito importante associar a taxa de juros à situação do endividamento da população brasileira, que só vem crescendo. Bom, parto aí para a questão internacional. Atentado contra Cristina Kirchner, que também ficou o final de semana inteiro falando, a arma estava alimentada, porém não estava carregada. O brasileiro, né, e a sua namorada, que os dois estão presos, tentaram matar a Cristina Kirchner. O que os caras descobriram? Descobriram aí que a arma estava carregada, mas precisava engatilhar a bala. Então, por isso que ela não morreu. Os analistas dizem que se tivesse acertado, aquela arma seria fatal. Importante entender, muito seco o ar hoje, importante entender o clima que a Argentina vive, né? A Argentina deve ao FMI, tem uma inflação de 70% ao ano, 50% da sua população vive na pobreza, é um país muito polarizado, muito. Cristina Kirchner faz parte desse peronismo que governa, ela já foi presidente 2 vezes, seu marido já foi presidente, ela é vice-presidente hoje, né? O governo tem fracassado nas decisões econômicas, tem um sistema financeiro completamente... Nós ainda temos os bancos que protegem a nossa economia, de certa forma, temos reservas cambiais, por isso temos um parque industrial, não pode ser comparado à Argentina. Mas a Argentina vive um drama terrível, e isso tem levado a uma polarização política, como em vários países, como na Colômbia, no Peru, em vários países do mundo. Isso tem se tornado uma realidade desses tempos contemporâneos. Isso levou a esse sujeito, que já estão estudando, deram laudos que ele teria problemas mentais ou não, enfim. O fato é que, graças a Deus, ela não morreu, mas entender essa crise argentina é uma crise interna de uma economia que não exporta, de uma economia que não gera emprego, de uma economia que não tem poupança interna e que vive, o economês interno muito complicado. Um país que gasta muito e aí aumenta muito a taxa de juros, não gera emprego. Eu não sei qual é o destino da Argentina. Realmente é muito complicado, levando a esse atentado aí feito por um brasileiro, mas que tem nacionalidade brasileira só. O interessante só que essa notícia apareceu é o porquê que a arma não matou Cristina. Reino Unido tem sua nova primeira-ministra. Liz Truss é a nova primeira-ministra, admiradora de Margaret Thatcher, descarta aumento de impostos e defende a redução do papel do Estado na economia. Sucede Boris Johnson, que caiu, já falamos, por uma série de escândalos. A eleição de primeiro-ministro nos Estados Unidos é sempre feita assim. Qual é o partido que predomina no parlamento? É o Partido Conservador. São 2 partidos que tem na Inglaterra, no Reino Unido. O Trabalhista e o Conservador. Aí como é que eles vão fazendo? Vão fazendo eleições. Quantos nomes podem ser primeiro-ministro? Começa com 15. Aí dos 15 eles votam, vão ficar só com os 7 mais votados. Aí dos 7 mais votados, cai para 4 mais votados. Vão fazendo uma eleição eliminando aqueles que são menos votados entre os deputados. E aí ficam 1 e 2. E ficou entre ela, e o Rishi Sunak. Ela vai enfrentar um abacaxi danado para descascar, porque a Inglaterra está com uma inflação muito elevada, vive o problema do Brexit, que está também aumentando demais a inflação
dos preços, porque agora não tem, elas saíram da União Europeia, então tem que pagar tarifas altas. Os pubs ameaçam fechar, porque depois eu vou mostrar um gráfico para você sobre como é que está o preço da energia na Inglaterra, e ela vem com essa proposta aí de baixar os impostos e tentar ajudar a população num momento bastante delicado. Teremos novas eleições em 2024, mas é a terceira primeira-ministra, Margaret Thatcher, Theresa May e agora a Liz Truss. Importante acompanhar esse nome, tá? Ela tem uma história muito louca, porque ela foi contra o Brexit, depois virou a favor do Brexit. Ela começou a carreira como comunista, depois virou conservadora. Enfim, não dá para saber como vai ser o seu governo e quais medidas ela vai tomar. O que eu posso dizer é que ela já anunciou um ministério com 2 negros e 2 mulheres nos cargos mais importantes. É a primeira vez na história do Reino Unido que isso acontece. Nossa Senhora, isso aqui é uma história para a gente poder fazer uma aula completa. Chile rejeita a nova Constituição em plebiscito. Rechaço, reprovo, foi praticamente foi 3-1, né? Para cada 3 votos rechaçando essa Constituição. Vamos entender isso, que eu não quero me alongar. Tudo isso começou em 2019 com manifestações no Chile contra o governo de Sebastião Pinheira, que tinha aumentado as tarifas, etc., do metrô. Mas, na verdade, aquilo virou uma luta, porque o Chile tem uma característica muito interessante. Toda a previdência é privada e toda a educação é privada. Foi o país que mais tentou imitar o liberalismo europeu, privatizando tudo. Só que as pessoas não deram conta disso. Então, há um alto índice de suicídio de velhos que não conseguem sobreviver e um alto índice de endividamento. Isso levou a uma explosão de manifestações, foi feito um plebiscito se eles queriam uma nova Constituição, disseram que sim, mas não foi obrigatório esse plebiscito. Veio a Assembleia Nacional, a Constituição ficou pronta, eu já falei para vocês, mas deveria ser feito um plebiscito se aprovava ou não a Constituição. A Constituição ficou enorme, né? 300 e tantos artigos, 350, 80 artigos. E uma das características dessa Constituição foi a extinção do Senado, o que deixou muita gente preocupada, porque daria muito poder à Câmara dos Deputados. Criou o chamado plurinacionalismo, ou seja, várias ações dentro de uma, especialmente os povos originários, os mapuches, né? E aí levou a uma grande produção de fake news, porque ela ficou uma Constituição muito genérica, não estabelecia como é que ia ser essa nova Previdência, como é que ia ser essa questão do qual seria a participação desses povos originários, que tem 1 milhão e poucas pessoas lá no Chile e que fazem muitas reivindicações, sobretudo no Sul. Lembrando que Gabriel Boric acabou de assumir a presidência no Chile. Resultado, reprovaram essa Constituição. O que fazer? O que acontece? Continua aquela Constituição valendo, lá da época do Pinochet, cheio de reformas, mais de 20 reformas, e o Gabriel Boric tem dito que vai convocar uma nova Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Vamos ter que aguardar, ou ele pode ainda reformar essa aí, especificar mais os artigos. O fato é que essa aí foi rechaçada, não serve mais para nada. Essa Constituição que veio sendo feita, ela foi totalmente recusada. Ou se melhora essa, ou se faz uma nova. Repito, características dessa Constituição, depois está no texto, né? E aí, na votação do plebiscito, o voto foi obrigatório. E os conservadores, com medo de perder o seu poder, fizeram uma campanha. Tinha a questão também dos minérios, que iam ser nacionalizados, uma super Constituição ecológica, que feria os interesses
O Chile é um dos maiores produtores de cobre, maior produtor de cobre do mundo e de lítio. Então, isso nacionalizava, de certa forma, essa exploração, o que ofendeu interesses de uma elite que fez uma campanha muito forte com fake news contra essa nova Constituição, que parecia uma Constituição bem democrática, paritária entre homens e mulheres, ecológica, bem nos tempos contemporâneos, mas muito genérica. Gabriel Boric está há 5 meses no poder, tem um abacaxi para descascar, né? Já fez uma reforma ministerial, mas o que é importante saber? Esta Constituição não vale. Ou se reforma ou se faz outra, tá? OPEP+, OPEP é os países lá do Oriente Médio, produtores de petróleo, anunciam corte na produção de petróleo. Países da organização concordam em reduzir a produção de... É uma loucura essa notícia, né? Foi agora 5 de setembro. Há uma disputa entre as nações ocidentais e a Rússia pelo fornecimento de gás. Veja, a Rússia faz parte dessa OPEP+. E aí, o que significa reduzir o corte da produção de petróleo? Está caindo o preço do petróleo, graças a Deus. Quando eles reduzem a produção, a ideia é o quê? Aumentar o preço novamente. Então, esses países produtores de petróleo, enfim, porque o mundo está tentando buscar novas fontes de energia para não depender tanto da Rússia, sobretudo o mundo ocidental, e aí eles vão lá e tomam essa decisão em reduzir para aumentar novamente. Então é bem possível que daqui para o fim do ano essa alegria da gasolina baixar não se confirme, porque o nosso preço de petróleo é em paridade com o preço internacional. Se eles cortam a produção, aumenta-se o preço e aí, naturalmente, sobe a gasolina aqui. Me parece que vivemos um conto de fadas, né, até as eleições, né? Todo governo faz isso e depois das eleições vem a tragédia. Até mesmo quem assume tomando medidas drásticas. Aqui eu sempre gosto de colocar uma notícia sobre países da África que são muito esquecidos pelo noticiário. Olha a manchete. Somália está à beira da fome, diz ONU em último alerta antes da catástrofe, né? Em todo o país, 7 milhões de pessoas, ou seja, metade da população, foram afetadas pela seca histórica. Um total de 213 mil estão diante de grande risco de fome. Os analistas dizem que essa grande seca na Somália, que é um país aí muito pobre, que tem o Al-Shabaab, que é um grupo extremista, já tem mais de 700 crianças que morreram de fome. Enfim, o efeito El Niño tem produzido uma seca num país pobre que já não está tendo oferta de alimentos. Há uma grande discussão que esses alimentos que estão saindo da Ucrânia não estão indo para os países pobres, e o Putin já disse que vai cortar isso, porque ele falou, vou liberar sair os grãos, mas é para atender os países pobres. Enfim, é só para a gente saber que mais um país, né, aliás, enfim, depois a gente comenta isso na próxima aula. O IDH está para sair aí e eu quero comentar o IDH com vocês. Mas para a gente não esquecer. E o El Niño, que é um fenômeno natural, pouco estudado, que mexe com o clima, tem levado a Somália aí a uma seca histórica. E é importante saber que, para além daqueles conflitos da região do Chad, que eu já gravei nas últimas aulas, existem outras questões, né, que são questões naturais e que se misturam com conflitos étnicos. No caso da Somália, os efeitos do El Niño, que ninguém consegue relacionar ainda, tem o El Niño e El Niña. O El Niño é o aquecimento das águas, o El Niño é o resfriamento. Tem levado a Somália à fome. E isso não entra no noticiário no mundo, né? Bom, partindo já aí para Estados Unidos
Essa é uma notícia muito louca, bem simples, mas muito louca. Estados Unidos divulgam plano para investir 50 bilhões em indústria de semicondutores. Cerca de 28 bilhões do montante serão usados para estabelecer a fabricação interna de chips. Deixa eu sair daqui. Simples assim. Os americanos perceberam que a China domina esse mercado e que esse mercado precisa de investimento. Ora, é o Estado, e aí é bem interessante isso, né? Como a gente fica nessa discussão, o Estado não pode investir, quem tem que ser iniciativa privada, mas os americanos, quando em tecnologia, em ciência, não é iniciativa privada, ela pode fazer parceria. Mas, no caso dos Estados Unidos, muita gente fala que é o New Deal do Biden, ele está colocando dinheiro para competir com essa produção chinesa. Olha imediatamente o que a China respondeu, está em vermelho lá embaixo. China afirma que lei sobre chips dos Estados Unidos distorce cadeias e perturba comércio. Segundo porta-voz, as chamadas medidas de proteção americanas têm um forte tom geopolítico e constituem mais um exemplo da prática de coerção econômica. É aquela velha história da disputa econômica que China e Estados Unidos estão travando, né? Lembrando que quando eu falo sobre Taiwan, é porque Taiwan é a maior produtor de chips. E os americanos querem apoiar Taiwan, porque senão, se a China invade Taiwan, e aí, como é que fica, né? Agora os americanos querem eles partirem para isso. Óbvio que a China gritou. Natural que assim seja, né? Mas é importante a gente entender, neste novo redesenho do mundo, aí, nesta briga entre China e Estados Unidos, que os americanos estão dando aporte financeiro tecnológico. E lembrando que aqui no Brasil tiraram dinheiro da Lei Rouanet, da Lei Paulo Gustavo e da ciência, enquanto que lá, no país mais capitalista do mundo, eles colocam dinheiro para ganhar competitividade internacional, né? Isso é óbvio. É preciso investir em ciência e em tecnologia, senão nenhum país ele fica refém dos outros países, né? E aí ele põe o preço que quiser, e sem chip geladeira não funciona. Interessante essa história, né? Eu achei muito forte essa notícia. 50 bilhões de dólares. Já estamos partindo, meu Deus, por 37 minutos. Princípios de segurança foram violados na usina ucraniana, diz a Agência Internacional de Energia Atômica. Eles estiveram lá, disseram que estão muito preocupados, né? Há fortes indícios de que os bombardeios na usina, deixa eu sair daqui, né? Podem levar a catástrofe e dizer, olha, não está tendo vazamento ainda, mas se a coisa continuar do jeito que está, dominada pelos russos, né? Eles temem, porque os russos estão fazendo os ucranianos fazer essa usina funcionar com arma na cabeça, porque eles não sabem manobrar a usina. Eles acham que qualquer acidente pode levar a usina a uma briga, chega uma hora que um cara estressa, dá um tiro e ocorre um acidente. A sugestão é que seja uma zona desmilitarizada em torno do complexo nuclear, ou seja, essa foi a proposta, que não seja de ninguém, porque um acidente seria de proporções mundiais, né? E a boa notícia é que não está tendo vazamento. Mas se continuar nesse andar da carruagem, essa agência da ONU, ela alerta que é preocupante, que é alarmante o que está acontecendo lá. O Zelensky disse hoje que a ideia dele é desligar a usina. Desligar a usina aumentaria ainda mais essa crise energética que a Europa está passando. Bom, a conferir, as coisas só pioram nesse cenário de guerra, né? A União Europeia planeja limitar preço de gás russo e Putin ameaça interromper fornecimento. A Europa tem acusado a Rússia de usar suprimento de energia como arma em retaliação às sanções econômicas. Bom, essa semana o Putin cortou mais ainda o fornecimento de gás
para a Europa. Isso tem levado a Europa a chegar perto do inverno. Ela depende 40% desse gás que vem da Rússia. E o Putin diz, ah não, ao mesmo tempo que ele fala, é porque está tendo um vazamento de óleo aqui. E aí eu tenho que fazer uma manutenção na Gazprom. Daqui a pouco vai lá o Lavrov e fala, não, não é nada disso. Nós vamos cortar mesmo porque tem muitas sanções. Ora, cortar gás na Europa no inverno significa racionamento, significa aumento do preço do gás, e aqui eu mostro para você o que está acontecendo com a inflação europeia. Olha, esse gráfico, ele é exatamente igual, isso aí não é um desequilíbrio, né? Isso aí é um foguete que foi lançado na inflação europeia. Esse gráfico, ele coincide exatamente com o gráfico do preço da energia. Os pubs ingleses ameaçam fechar. Na França já se fala, olha, em média eles mantêm a temperatura no inverno em 24 graus. Ele fala, não, o máximo que vai poder ter de aquecimento é 19 graus. Isso pode levar aí à morte de muitos velhinhos por hipotermia. Então, essa é o momento crucial dessa crise entre Ucrânia e Rússia, não só porque os ataques permanecem, apesar de ter uma reação ucraniana, como eu tenho contado, mas agora passa a ser o inverno se aproximando na Europa, a grande preocupação com o fornecimento de gás para manter a Europa aquecida. E isso faz os preços subirem e a situação aumenta juros novamente para poder tentar conter a inflação, e aí a gente já sabe o que significa quando se aumenta juros, é só olhar para a nossa economia. Pessoal, bati os 42, não quero me estender muito. Esta é a coleção de livrinhos, o azul e o salmão são de 2021, o preto é transição 2021 para 2022. Aqui, azul, janeiro a março, temas, né? Março a maio, laranja, maio a julho, todos esses aqui já são só de 2022, né? Então, janeiro a março, o azul escuro, março a maio, o maio a julho. Já falei da minha última cria, que eu estou super feliz, né? Então, se a pessoa adquirir 2, 3 ou mais, eu dou um desconto, eu dou um livro de graça, tal. Entre em contato pelo meu WhatsApp ou dá uma olhada aqui na descrição, tem um link do Hotmart, que também está lá no Hotmart, né? Ou entra em contato com o meu WhatsApp, eu na hora mando, né? Eu já coloquei no Instagram, que eu já tinha lançado, eu acho esse muito importante. Reafirmo aí os meus endereços, né? Segue a gente, isso ajuda muito os professores, não é jabá só, é para que a gente possa ter bastante divulgação do trabalho, né? Eu sei que você não quer muitas vezes que todo mundo conheça trabalhos gratuitos bons, que eu escuto dos alunos, eu não, vou ficar entregando para o concorrente, mas não é isso, confia no seu taco, né? Você está estudando com os melhores professores aqui no Vencendo. Está aí os endereços do Vencendo, que para quem está assistindo pela primeira vez, eu sugiro que sempre vá lá e olhe, porque realmente é o canal que mais cresce aí e que tem mais conteúdo com os melhores professores aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, né? Que eles viajam o Brasil dando aula. Segue o Vencendo, segue o Prof. Diogo, dá uma força pra gente e muito obrigado aí por acompanhar as nossas aulas, divulgar, comentar e, enfim, a gente fica muito feliz com esse trabalho aí. Tô na sua torcida, tô do seu lado, conte comigo sempre, sabe que eu sou aí muito aberto. Eu gosto de aula assim, pá, bola, dá pausa e depois você lê a notícia. Não adianta ficar
com muitas churumelas, porque assim a gente fala de bastante notícia, bem direto ao ponto, que é como as provas querem. Quer aprofundar? Tá tudo no livrinho que te ajuda também. Quem compra os cursos tem direito aos slides. Forte abraço, fica com Deus, até a semana que vem. Muito obrigado, tchau, tchau.